E aí, alunos, tudo bem com vocês? Hoje comentaremos aqui sobre regulação gênica em procariotos. Esta é a nossa oitava aula do módulo de Biologia Molecular e espero que vocês curtam. Beleza? Vamos lá? Gurizada, em nossas últimas aulas, o que a gente estudou até esse momento foi que a estrutura e o funcionamento de toda e qualquer célula depende basicamente das proteínas que as formam, certo? E nesse sentido, a gente pode entender como as proteínas como sendo aí produtos da expressão de genes. E nesse sentido, é importante nós já termos em mente que a diferenciação no tempo e espaço de uma célula ocorre em decorrência da atividade diferencial aí dos genes. E nesse sentido, eu quero já trazer a vocês que, quando a gente pensa numa célula se diferenciando, é importante nós destacarmos que acontece toda uma programação para que aconteça expressão ou não de alguns genes. E nesse sentido, é importante nós termos em mente que, para que a célula consiga se diferenciar, obrigatoriamente, alguns genes precisam estar ativos e outros inativos. E aí, usando como base, a gente pode pegar aqui essa figura na qual você tem aqui células totipotentes, como por exemplo o zigoto. E esse zigoto ele vai passando por processos de diferenciação e nesse sentido, alguns genes vão ficar ativos e outros ficam inativos, certo? E aqui a gente entra no mérito de um conceito denominado como regulação da expressão gênica. O que seria regular a expressão gênica? Nada mais é do que você pensar num mecanismo muito regulado, muito coordenado, no qual você literalmente liga e desliga genes. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a regulação gênica nada mais é do que você deixar genes ativos ou deixá-los inativos. E pensando-se aqui em especial nesse processo, nesse mecanismo de ativar ou desativar genes, nós podemos ainda destacar que essa regulação ela pode acontecer a nível transcricional, principalmente, pós-transcricional, a nível traducional ou pós-traducional. Nesse sentido, o que seria cada um desses conceitos? A gente pode ter um conceito denominado como controle transcricional, ou seja, eu consigo ligar numa sequência específica do DNA de maneira com que eu consiga induzir a transcrição ou simplesmente bloqueá-la. Isso daqui é o controle transcricional. O controle pós-transcricional será justamente aquele momento no qual eu vou regular a expressão aí, por exemplo, de RNA mensageiro. Então, eu controlo o RNA mensageiro que vai ser formado. O processo de regulação tradicional é no momento no qual eu controlo o transporte e a localização do DNA. E esse RNA aí, perdão, eu falei DNA, mas era RNA, esse RNA mensageiro, ele pode ficar inativo ou simplesmente ser aí traduzido fazendo a formação de uma proteína. E aí, o controle de regulação pós-traducional é justamente eu fazer alguma coisa nessa proteína, podendo deixá-la ativa ou inativa. Então, por exemplo, uma fosforilação ou uma desfosforilação, por exemplo, seria uma exemplificação bem clássica de controle de regulação a nível pós-traducional. A gente já sabe, inclusive, que no metabolismo energético, pegando por base aí a via glicolítica, algumas enzimas precisam estar desfosforiladas e algumas precisam estar fosforiladas para ter a sua atividade tradicional aí, propriamente dita. Tradicional não, perdão, funcional. E aí o que a gente precisa se ater aqui? Esse controle da expressão gênica basicamente envolve proteínas que podem se ligar em regiões específicas do DNA, ou seja, regiões promotoras, que seria aqui um exemplo clássico de regulação a nível transcricional, sendo aí uma regulação positiva ou negativa, a gente vai entender com mais detalhes isso daqui. E existem dois mecanismos de regulação gênica. A regulação positiva, que nada mais é do que aquela regulação que requer fatores que vão ativar a transcrição. Isto é,
eu posso pensar que eu tenho proteínas que se ligam aqui numa sequência específica do DNA, de maneira que eu ativo a transcrição. Se eu me liguei numa região específica do DNA e, consequentemente, induzir a transcrição, eu tenho uma regulação positiva. No entanto, a regulação negativa, gurizada, nada mais é do que um momento no qual uma determinada proteína se liga a uma sequência específica do DNA e, por consequência, ela acaba inativando aí a transcrição. E isso nós denominamos como regulação negativa, tá bom? E aí, basicamente, o que seria a regulação negativa? Nada mais é do que você pegar proteínas que nós chamamos de proteínas repressoras que vão bloquear a transcrição. E nesse sentido, o que eu quero que vocês ainda saibam é que quando a gente comenta em especial de procariotos, isto é, organismos que apresentam o material genético disperso no citoplasma, existe aí a ausência de envoltório nuclear, os genes são organizados em unidades que nós denominamos como óperons. E os óperons nada mais é do que um conjunto de genes estruturais organizados em sequências e vão ser, consequentemente, transcritos de maneira conjunta. E alguns óperons são regulados aí em conjunto, formando um regulon. Um regulon, tá? Por exemplo, a gente pode pegar aqui ó, o regulon NIF em Klebsiella pneumoniae, que basicamente são vários óperons que são regulados conjuntamente por uma única proteína, tá? E como que se deu esse processo aí de entender como que se dá essa regulação transcricional? Isso se deu a partir do ano de 1950, com trabalhos aí com Escherichia coli. E esse modelo que utilizou-se aí para estudar essa regulação transcricional baseia-se aqui basicamente em genes relacionados ao metabolismo da lactose. Então a gente vai ver aqui em especial um contexto denominado como operon-like. E aqui eu queria ainda pontuar a vocês, antes da gente entrar no mérito aí, que quando a gente pensa em regulação gênica em organismos procariotos, justamente estão atrelados aqui com mudanças ambientais, nutricionais aí deste organismo, tá? E o operon-like ele é composto por 5 elementos, a saber, se nós temos aqui o promotor, o operador e os genes C, Y e A. O que seria o promotor? É justamente uma região na qual a RNA polimerase se liga. O operador é justamente uma região na qual uma molécula repressora se liga. E os genes Z, Y e A são basicamente genes transcritos no mesmo RNA mensageiro, que nós chamamos de RNA policistrônico, tá? E aí, como que se dá aí a estrutura do operon-like? Como eu comentei a vocês, nós temos aqui uma região que nós chamamos de região promotora, uma região que a gente tem aqui operadora, na qual se liga o repressor, e nós temos aqui os 3 genes, Z, Y e A, tá? E a gente vai entender aí cada um desses rolês com bastante calma, sem dar dor de cabeça. Como são esses genes do operon-like? Nós temos o gene Z, que é uma permease, que basicamente o que significa ser uma permease? Nada mais é do que uma proteína que atua no transporte de lactose do meio externo para o meio interno da célula. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, professor, o que seria isso aí em linhas práticas? É sabido que Escherichia coli utilizam-se aí de glicose como esqueleto carbônico para sua atividade metabólica. Mas existem situações na qual você não tem uma demanda de glicose aí e, consequentemente, você precisa dar uns pulos aí para se virar nos 500 para conseguir ter energia. E aí a lactose ela serve justamente como um indutor para que haja aí a indução de vários genes que precisam ser transcritos para tentar remediar essa ausência aqui de glicose. E aí quem entra no rolê? O gene Z, que vai fazer com que haja aí um transporte de lactose do meio externo para o meio interno. Temos o gene Y, que nada mais é do que um gene que vai codificar a beta-galoxidase, que nada mais é do que uma enzima que cliva, ou seja, quebra a lactose em glicose e galactose. E nós temos o gene A, que é uma transacetilase, que nada mais é do que uma enzima que é transferidora de grupo acetil.
E nós temos ainda o gene I, que é uma proteína repressora. E a gente vai entender aí como se dá esse rolê. Indutores. Como eu falei para vocês, a lactose é um indutor. Ou seja, nada mais é do que uma molécula que induz a ativação de um transcrito. Nesse sentido, quando a gente está pensando aqui no Operon-like, a lactose ela funciona como indutor. Por quê? Ela se liga ao repressor e provoca toda uma mudança conformacional. E, consequentemente, essa mudança na conformação vai fazer com que o repressor não se ligue ao operador e, consequentemente, a transcrição é liberada. Então, nesse sentido, a gente já consegue inferir que esse mecanismo aqui é um mecanismo de regulação negativa e a gente vai entender o porquê que acontece isso, tá bom? Então, como que funciona aqui o Operon-like? Você tem aqui a proteína repressora, ela se liga aqui no operador e, consequentemente, o fato dela se ligar aqui no operador faz com que aconteça aqui a transcrição, tá bom? De maneira que eu consiga agora formar um RNA mensageiro que vai ter aqui a beta-galoxidase, a permease e a transitilcelase, tá? E aí, consequentemente, eu consigo fazer agora com que essa lactose consiga ser clivada e, consequentemente, utilizada-se aí para o metabolismo energético desse procarioto, como, por exemplo, a Escherichia coli. Mas, eventualmente, nós podemos ter algumas mutações no indutor. Por exemplo, se eu tenho um alelo aqui I positivo, que corresponde aqui ao alelo selvagem, um alelo normal, nós temos alelo I negativo, que corresponde ao alelo no qual o gene repressor não se liga ao operador e, consequentemente, a transcrição ocorre independente da ausência do indutor. E nós temos ainda esse terceiro alelo aqui, que é esse IS, que corresponde a uma alteração no sítio de ligação do indutor ao repressor. E, consequentemente, isso daqui faz com que a transcrição seja reprimida, independente da presença ou não do indutor, tá? E aí, o que acontece? Para que a gente conseguisse compreender esse rolê, a gente não, na verdade, os pesquisadores lá na década de 50, eles fizeram uns estudos com diploides espaciais. O que seria um diploide espacial? Nós já sabemos que um organismo procarioto, por excelência, ele é haploide. E aí existe um mecanismo denominado como conjugação, que é um mecanismo de reprodução assexuada em bactérias, no qual você tem aí a transferência... Conjugação não, perdão. A conjugação é um mecanismo de reprodução sexuada, desculpa. No qual você tem aí a introjeção de RNA exógeno aí, né, nessa bactéria. E aí o que acontece? Você forma agora um diploide parcial. Sempre que temos, primeiro, o alelo I positivo é sempre dominante em relação ao I negativo. E aí, consequentemente, repressores normais migram para o citoplasma e se ligam aí aos dois operadores. E esse tipo de efeito à distância é chamado de dominância trans. No entanto, nós temos um segundo contexto no qual você tem aqui o alelo IS, que acaba sendo dominante ao alelo I positivo. E aí, o que acontece? O repressor mutante se liga ao operador e, consequentemente, ele não se liga ao DNA, independente aí da presença ou não do indutor. E, consequentemente, os repressores mutantes aqui vão ligar para o citoplasma e inativam ambos os operadores. E aqui tem a exemplificação aqui dos repressores em ação trans, tá bom? E aqui, mais outra exemplificação bonitinha. Só que nós podemos também ter mutações aí a nível de operador. Então, tem esse alelo aqui, OC, que, consequentemente, a mutação bloqueia a ligação do repressor ao operador e, consequentemente, a transcrição fica ativa constitutivamente, ou seja, sempre. E nós temos aqui ainda uma relação de dominância. O alelo OC é dominante em relação ao alelo O+, e o alelo normal não tem efeito sobre o alelo mutante. Quanto ao efeito de um alelo é apenas local, ou seja, sobre o mesmo cromossomo, dizemos que existe aqui uma dominância cis. E aqui tem a exemplificação dos operadores em ação cis, tá bom? Percebam de antemão que o repressor não se liga ao operador aqui alterado. Então, consequentemente, se eu tiver essa mutação aqui, o repressor não se liga e, consequentemente, a expressão continua aqui mesmo na ausência do indutor. Então, você tem uma expressão aqui constitutiva.
tá? E nós podemos ainda ter mutação a nível de promotor. Por exemplo, você pode ter uma mutação aqui no operador que, consequentemente, bloqueia a interação da RNA polimerase com o DNA aí do óperon. E, consequentemente, nesses contextos, gurizada, não há transcrição, independente dos demais fatores. Então, tudo que a gente viu anteriormente, se eventualmente tiver uma mudança, uma mutação aqui no operador, no promotor, perdão, consequentemente não tem transcrição. E aqui, novamente, tem uma relação de dominância. P positivo é dominante em relação ao P negativo, ou seja, o alelo selvagem é dominante sobre o alelo mutante, e o efeito da mutação é local, ou seja, em cis, tá? Aqui tem os genótipos versus os fatores de transcrição. Então, ó, tem o genótipo, a questão aqui da beta-galoxidase e da permease, independente da presença de indutor ou não, tá? Então é importante vocês se atentarem nessa figura aqui, que eu acho que ela é bastante elucidativa. E aqui eu queria ainda destacar para vocês que o controle positivo do operon-like se dá basicamente como? Essas bactérias elas acabam sendo cultivadas aqui no meio que contém tanto glicose quanto lactose. E preferencialmente, como eu falei para vocês, elas utilizam-se aqui da glicose. E a presença da glicose dispara a inativação do operon-like, ou seja, tem glicose? Não há necessidade, por exemplo, de eu ter aí a ativação do operon-like e, consequentemente, a transcrição lá daqueles genes. E como que se dá esse mecanismo? Existe uma proteína chamada AMP cíclico que se associa a uma proteína chamada CAP e juntas se ligam ao operon-like. E, consequentemente, quando elas se ligam ao operon-like, a molécula de DNA se dobra e favorece a formação da RNA polimerase ao promotor. Nesse contexto, o que acontece? Esse fato de haver toda essa mudança de conformação, dobradura aqui do DNA, faz com que o operon-like fique inativo. E aí, consequentemente, não há necessidade de ter uma atividade funcional disso. E aí, o que acontece? Aos altos níveis de glicose, inibe a enzima adenilase ciclase. Ou seja, altos níveis de metabolismo de glicose levam à formação de ATP. O adenilase ciclase converte ATP em AMP cíclico e, consequentemente, o nível de glicose de maneira direta regula a afinidade da RNA polimerase pelo óperon. Ou seja, é tudo muito bem refinado aqui, tá? Então vamos lá. Glicose alta aumenta a taxa de ATP. ATP faz o quê? Ele se converte em AMP cíclico e, consequentemente, você bloqueia lá o operon-like. No entanto, se você tem uma glicose baixa, consequentemente, esse ATP não consegue ser convertido em AMP cíclico e, consequentemente, você tem a indução do operon-like. Então, como que se dá aqui o esquema do controle positivo? Alta taxa de glicose inativa a adenilase ciclase. A ativação da adenilase ciclase faz ausência de CAMP. E, consequentemente, não há dobra da molécula de DNA e aí tem uma baixa da transcrição. Baixa de glicose no meio, você ativa a adenilase ciclase, tem produção de AMP cíclico, o AMP cíclico se liga a CAP, tem uma dobradura aqui da molécula de DNA e você tem aqui uma alta taxa de transcrição, certo? E aí você tem um balanço glicose e lactose. A glicose presente faz com que você tenha aqui o AMP cíclico baixo e sem lactose, sem RNA LAC, tá? Glicose presente, AMP cíclico, lactose presente. Aí você tem pouco RNA LAC. E aí, sem glicose presente, você tem AMP cíclico alto, lactose presente, abundância aí de RNA mensageiro do operon-like. E aí você pode ter ainda a ativação e repressão. O que é a repressão? Você tem um indutor aqui e aí você tem um repressor inativo. Consequentemente, não acontece transcrição. A ativação nada mais é do que um indutor que se liga a um fator ativo, ou seja, um fator ativador, e consequentemente ele se liga lá no indutor e você tem aí a transcrição, certo? E por fim, era isso na nossa aula.
Depois eu vou pegar e vou fazer uma segunda parte dessa aula mais afunilada, mais aprofundada em mecanismos de outras regulações, tá bom? Mas isso daqui é só para vocês terem um gostinho geral aí do que é a regulação em procariotos, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.